De volta com o segundo bloco do programa Entrevista com Moreira Serra, num bate-papo aqui com meu amigo, meu colega de advocacia de longas datas. Praticamente eu fui seu estagiário, né, doutor Xavier? Rapaz, que você era competente até para me ensinar. Doutor Xavier, o senhor falava sobre o foro por prerrogativa de função. Continue. Sim, eu tenho um entendimento meu que merece respeito à decisão da Suprema Corte, principalmente que ela está delineando um caminho mais próspero, né, para que a justiça tenha o seu andamento mais rápido. Merece o nosso respeito, a nossa consideração. No entanto, no meu entendimento, o foro privilegiado já acontece e deve todo e qualquer político, todo senador, todo deputado, todo presidente, todo ministro, deve ser a sua ação correr na primeira instância. Para todos os poderes, judiciário, executivo, legislativo. Porque não desmerece o julgamento na primeira instância. Porque o que se está na justiça, se pedindo, se requerendo, o que se pode pleitear é que a lei seja aplicada, porque tanto faz ser aplicada na primeira instância, no juízo, como no tribunal de segunda instância, como no de terceira instância, ou mesmo no Supremo, o que se quer é a efetivação de uma justiça digna, com aplicação correta e honesta da lei. Isso é o que se quer, porque o juiz de primeiro grau, ele tem a mesma conhecimento, a mesma autoridade, o abalizado conhecimento em direito, dos seus notórios saberes jurídicos, que na maioria eu reconheço que são as pessoas estudiosas, umas pessoas que galgam uma posição de conhecimento jurídico à altura da sua função, ele sim pode julgar, não vejo motivo nenhum. Agora, a única diferença que há do Supremo é que praticamente quando se fez uma norma constitucional dando ou se auto-autorizando a ser julgado pelo Supremo, foi unicamente por questão de favores recíprocos, amizade recíproca, com interesses escusos. Foi só isso, Jalvir. Mas eu acho que na primeira instância deve ser julgado qualquer ser humano, qualquer cidadão, como qualquer autoridade. Não vejo motivo que saia, não vejo motivo. Agora, existe o pormenor que na justiça, para mim, esse foro privilegiado que existe, já existe no julgamento hoje, cotidianamente. Por que eu digo que é foro privilegiado? Porque muitas vezes o governo, o poderoso, o banco, a grande empresa, todos eles utilizam e abusam da própria justiça para unicamente não conferir o direito principalmente do cidadão, do empregado, da pessoa pobre. Porque 80% das ações que correm no judiciário da primeira instância à última são mais de 100 milhões de processos, se eu não me engano. Quase 105. 100 milhões. O que é que acontece? Por que acontece isso? Porque a justiça, ela dá guarida, dá apoio, dá amparo para mim, vou dizer o termo adequado, a bandidagem processual e recursal. Para mim, é bandidagem. Porque não tem sentido, de maneira nenhuma, você de saber que está devendo a pessoa e ficar naquela protelação. O caso muito raro, ou muito comum aqui que acontece, é a gente procurar a contabilidade, o contador judicial, o Estado, essas empresas grandes, ela tem muito mais técnicos eficientes do que o judiciário para fazer os cálculos. Hoje os cálculos estão tão fáceis, os cálculos simples, na justiça, até na justiça do trabalho, quando você faz aí, na própria inicial, já vem os cálculos, o empregador tem por obrigação de fazer o depósito de 50% logo no primeiro comparecimento, que não acontece isso, não acontece por quê? Porque os juízes praticamente deixam que os poderosos zombem da justiça. Doutor Xavier, o STJ começou a enfrentar também essa questão do foro, da restrição do foro por prerrogativa de função. E aí começou o julgamento, foi feito um pedido de vista, e nós sabemos que no STJ a competência para julgar, tem competência para processar originariamente nos crimes comuns,
os governadores dos estados e do Distrito Federal, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, o dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Aí eu lhe pergunto, se o STJ entender aplicar por simetria a mesma decisão do STF, nós teremos desembargadores, governadores, membros dos tribunais de contas sendo julgados por juiz e denunciados e, consequentemente, denunciados por promotores. Como é que isso vai ser na prática? Juiz processando desembargador, promotor denunciando desembargador, como é que vai ser isso na prática, Xavier? Qual é o resultado disso? Nós colocamos nesse instante, que eu tenho esse meu entendimento, que todos devem ser perseguidos nas suas irresponsabilidades na primeira instância. Eu não vejo nenhuma diferença não. Por quê? Porque o promotor, o juiz singular, ele tem a função única e exclusivamente de ser autoridade para a aplicação da lei. O desembargador, ele está submetido ao juiz e o promotor. Por quê? Porque ele infringiu a lei. A lei deve se começar de início pelo juiz, até porque o juiz, ele sabe mais do que ninguém aplicar a lei, como também nós como advogados, que nós somos uma autoridade também de administração, né, de autonomia na administração da justiça, como temos também as nossas prerrogativas, sabemos muito bem questionar a causa para punir o desembargador, o procurador ou qualquer autoridade que seja em primeira instância, porque ali nós estamos perseguindo única e exclusivamente a prática criminosa que foi feita por essa autoridade. Então, para mim, a autoridade não existe diferença nenhuma do juiz, do desembargador, de um ministro ser punido pela primeira instância. Não existe diferença, porque o que vai prevalecer aí é a correta e a digna aplicação da lei. Doutor Xavier, mais de 2 anos já completaram do novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil Fux, né, que o outro era o Alfredo Buzai. Certo. Como é que o senhor avalia, na prática, aquela prometida celeridade processual, aquele direito processual constitucionalizado que nós conversamos há pouco tempo, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 5º, do artigo 78. Isso. 78. Como é que o senhor avalia hoje, na prática, como é que está sendo aí a aplicação do novo CPC? O novo CPC não trouxe nenhuma novidade prática para que a ação tivesse sua morosidade anulada, né? Ou mesmo tivesse um processo ágil e célere. Quando se coloca um processo na justiça, o que espera é a sua logo resolução, a sua solução. Por isso eu tenho entendimento que antes de ir para a justiça, esses processos mais simples, deveria ser por notificação do advogado, chamando a parte devedora ou a parte ré, unicamente para solução extrajudicial. Por quê? Porque o advogado ele tem capacidade igual o juiz para saber cobrar, saber o que é que a pessoa deve. Como o advogado da parte contrária também pode resolver o problema de imediato. Muito bem, não resolvido num prazo que a lei pode permitir de 30 dias, o que é que acontece? Aí então vai para a justiça. Para a justiça já se ia única e exclusivamente para definir a questão já que não foi solucionada. Com o quê?
com pagamento da multa de 50%, como é justo e certo, como também dos honorários do advogado de 20%, é fora as despesas do escritório, e também com aplicação agora na justiça, se for necessário, seja aplicada a multa de litigância de má-fé, porque a parte está querendo unicamente utilizar a justiça e jogar no lixo os poderes jurisdicionais que serão permitidos para que seja embasado essa decisão judicial para que seja cumprida o quê? Seja cumprida a lei no que o cidadão ou o empregado sofreu na sua lesão de direito. Então, eu acho que, pelo menos, a justiça só tem a sua celeridade no dia que houvesse a compreensão. O CPC, ele traz boas passagens, mas a passagem mais importante, que para mim é a dos embargos de declaração. Desembarque de declaração, o juiz erra e vai para o tribunal nem sequer lê o recurso que a pessoa faz, apenas copia vergonhosamente, copia a decisão do juiz, indo para o STJ e depois para o Supremo, que é uma decisão inconstitucional. Eles fazem de conta que a decisão inconstitucional não existe. O que deveria, por isso também, ser punido. Por quê? Porque ele está prevaricando, ele está única e exclusivamente difamando a aplicação digna e honesta da lei. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, atuando no pleno do Supremo Tribunal Federal, ele falou da questão da necessidade de aprovar aquele projeto de lei que, inclusive, ele elaborou com o ministro Teori Zavascki, que foi um pacto federativo que criou aquele projeto de lei de abuso de autoridade. Ele defendendo, devido a algumas ilegalidades, alguns abusos praticados no âmbito das delações que envolvem a empresa JBS, um ex-procurador da República, ele reforçando essa necessidade. O senhor acha importante mesmo que nós tenhamos uma legislação atual, uma legislação contemporânea, prevendo essa questão da responsabilidade do julgador, de quem atua, desses personagens do processo? Aliás, o artigo 5º, inciso 34A, ele já traz, né, o abuso de autoridade para ser unicamente punido, e tem a própria lei 4.800 e pouco, se eu não me engano, né, que traz os abusos, só que as penalidades são muito pequenas, são muito irrisórias. E eu tenho um entendimento que... Não teria um conteúdo pedagógico, não traria, né? Não traz de maneira nenhuma, porque essa lei ela foi feita em benefício dos próprios senadores, que, se eu não me engano, o Renan Calheiros foi o projetista. Que apresentou. Apresentou, né? O que é que acontece? Ele fez para, unicamente, o judiciário temer essa lei. Só que a lei, ela se tem um conteúdo voltado única e exclusivamente para a área penal. Então, nessa área penal, o que se está dito é que, por exemplo, uma pena parece que chega a 4 anos, se eu não me engano, ou 2, 5 anos. Por exemplo, pelo menos, eu acho que a lei não deveria ser isso, não. Deveria ser pela a gravidade do cometimento do abuso de autoridade. E eu tenho um entendimento também, que eu não sou criminalista, mas eu acho que essa pena, a pena mínima, nunca deveria existir no Código Penal. Deveria só ter a pena máxima, e se a pessoa merecesse atenuante, se merecesse, que praticamente a maioria dos crimes não merece. Teria só as agravantes. A partir daí, a impunidade talvez até diminuísse. Até diminuísse a impunidade e o crime também, com isso, diminuísse. Então, Jamir, eu acho que essa lei de abuso de autoridade é importante se ter, apesar de ela ter uma lei, parece que é de 1950. É muito antiga, superada já, anacrônica, que traz alguma coisa a respeito. Mas ela deve ser uma lei bem clara, que o juiz, tanto da área penal, como da área civil, como da área fazendária, seja de onde for, ela deve ser punida a partir do momento que ele não aplica a lei corretamente. Por que eu digo isso? Porque ele
ele, inclusive, tem mais obrigação de conhecer e aplicar a lei do que o próprio cidadão, que, inclusive, o artigo 5º, se eu não me engano, inciso 1, diz que ninguém faz ou deixa de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso daí digamos assim, uma norma fundamental de grande importância, principalmente para os magistrados. Entendeu? Ele tem que se afinar e respeitar. Doutor Xavier, são vários livros publicados. Eu gostaria de saber como é que o senhor faz para conciliar, já que o senhor tem aí uma advocacia mesmo exaustiva, atuante, quando é que o senhor encontra tempo para elaborar essas obras? Nas horas de folga, praticamente eu fico escrevendo meus artigozinhos, né? E com esses meus artigos eu dou, digamos assim, um tempo para que eu disponha dele para fazer esses artigos. Por exemplo, nós não falamos aqui das custas, que nós tratamos, as custas judiciais, ela deve ser paga única e exclusivamente pelo autor, se for indeferido a ciência judiciária. Mas é umas custas pequeníssimas, porque o próprio Código CPC, o CPC diz que as partes serão pagas as despesas pelo que requererem. O que quer dizer? Quando a pessoa entra com ação, ele requer que seja citado. Então, só é citação. Quando o réu vier, ele tem que pagar as custas dele pelo que ele requisitar. Principalmente, no caso deles, ele tem que pagar umas custas altamente pelo que eles protelarem. Doutor Xavier, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero aqui agradecer a sua participação. O senhor tem aí 30 segundos para as suas considerações finais. Mais uma vez, João, só resta agradecer à TV Record e a sua presença também e me oportunizar a discernir a respeito dessas variáveis que existem na justiça, como são muitas, não deu para a gente verificar todas, mas eu agradeço assim mesmo. Espero que a justiça tenha o seu êxito de dar celeridade ao processual, principalmente aos nossos queridos cidadãos e cidadãs, que é o dono do poder, que é o povo, segundo a Constituição. Obrigado, doutor Xavier. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida, um instante só.